O Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas quando o assunto é qualidade, ainda temos muito a caminhar. Agora você vai ver que tem gente querendo mudar essa história. Técnicos e agricultores que trabalham para melhorar o nosso café. E vai conhecer até uma nova profissão no mercado de cafés especiais, como contam os repórteres Ana Dallapria e Michael Fox. Quem é que nunca acordou sentindo aquele cheiro bom de café fresquinho vindo lá da cozinha? O aroma é apenas um dos muitos atributos de um bom café. E nós, consumidores, nem imaginamos quantos sabores podem ser encontrados numa simples xícara de café como essa. Pois agora você vai conhecer um profissional que vive de descobrir esses cafés muito especiais. Estamos em Campestre, no sul de Minas Gerais, um lugar repleto de montanhas e de cafezais. Essa é a Fazenda Mantiça, uma área a mais de 1.000 metros de altitude que planta 540 mil pés de café. São diversas variedades. O tupi, o catucaí, o catuaí, icatu, bourbon e algumas outras variedades também experimento. Por que essa variedade toda? Para procura de um café melhor, achar o café que mais se adequa às necessidades nossas. Na busca por qualidade, a fazenda contratou os serviços do Ensei Neto, engenheiro químico especializado em tecnologia de alimentos, que há mais de 20 anos exerce também uma função ainda pouco conhecida no Brasil, a de Coffee Hunter, expressão em inglês que em português significa caçador de café. O que é um caçador de café? É um profissional que acaba reunindo uma quantidade de conhecimentos que estava esparramado ao longo da cadeia do café, por exemplo, conhecimento sobre a produção, depois o conhecimento sobre a prova do café, depois da torra, inclusive o serviço, que acabou se concentrando num único profissional. Quando chega numa fazenda, Ensei vai logo procurar os talhões de lavoura com mais potencial de qualidade. Bússola e altímetro digitais são as principais ferramentas que ele usa. É que a localização da área tem muita influência na bebida. O que nós temos que lembrar é que o cafeiro é uma planta que ela trabalha somente enquanto tem luz, enquanto que de noite ela descansa, onde vai acumular os açúcares. Então, o período de luz durante o dia ele tem uma importância fundamental na formação, inclusive na definição do perfil de açúcares que você vai ter. Também a latitude e a altitude, porque isso aqui é o que vai me definir exatamente como esta lavoura deve trabalhar, né? Vez por outra, Ensei descobre pequenos tesouros. Esse espaço ele tem um privilégio de ter esta mata numa posição estratégica, que justamente veda boa parte da luz direta do sol e faz com que essas plantas tenham todo um processo muito mais lento, muito mais calmo, que se traduz numa qualidade excepcional. Ensei me propõe um teste. Apanha frutos maduros de uma área totalmente exposta ao sol e pede para eu experimentar. Uma delícia, bem docinho. Perfeitamente doce. Agora nós vamos pegar duas frutas também, como essas, para você provar e que estão numa área que é sombreada. Repare que as folhas do cafeeiro sombreado são bem maiores. Porque elas precisam aumentar a capacidade de absorver luz. Na sombra, a maturação dos frutos também acontece de forma mais lenta. Eles ficam maiores e com a cor bem escura. Agora observe o que acontece com o sabor. É um mel. Muito mais doce. Então, aqui houve o que nós chamamos assim, de um alongamento do ciclo da fruta. Isso faz com que mude o perfil de açúcares. E também essa acumulação, pelo fato de ser muito mais lenta, faz com que a planta possa trabalhar diversos outros elementos que vão dar sabor para o café posteriormente. A área sombreada vai ser demarcada e passar por uma colheita seletiva, retirando só os frutos bem maduros chamados de cereja. Esse lote vai ser separado do resto do café colhido na fazenda.
para que esse lote também tenha todo um tratamento especial. O café colhido vem para o terreiro secar e tem que ser revirado de tempos em tempos. Os grãos muito especiais vão para o terreiro suspenso, que permite a passagem do ar. Sem contato com o chão, correm menos risco de fermentar, o que prejudica a qualidade. A secagem tem lá seus segredinhos. Sempre se recomenda que a temperatura para máxima que a semente deve atingir durante a etapa de secagem são os 40 graus centígrados. Usando um termômetro a laser, só precisa revirar o café quando ele atinge os 40 graus. Menos trabalho, com mais eficiência. Amostras do café vão para o laboratório da fazenda. Ensei corta os grãos, fotografa e analisa tudo cuidadosamente. O corte dos grãos ele vai representar se a secagem ela foi adequada, quer dizer, se uma área foi atacada por fungos ou então por algum tipo de contaminante, ele vai aparecer. Passo seguinte é torrar os grãos. O ponto da torra também interfere na qualidade da bebida. Depois o grão passa pela mesma análise criteriosa. E na hora que é feita uma torra muito bem conduzida, você vai perceber que existe uma formação perfeita dos açúcares no interior. É um efeito que eu chamo de efeito mousse. Num olhar microscópico, você consegue perceber os cristais de caramelo. O teste final é a xícara. Quais são os componentes que existem no café? Nós podemos dividir em 4 grandes grupos. O primeiro são os ácidos, aquilo que dá aquela vivacidade, por exemplo, o ácido cítrico, que é o mesmo que você encontra no limão, os açúcares, os compostos clorogênicos, que é a família da cafeína, e tem os óleos. O teor de açúcar é o principal indicativo de qualidade. Agora preste atenção nas dicas do Ensei para o simples ato de coar um cafezinho em casa. Ele divide a bebida que sai do coador em 3 partes, 3 momentos. Na primeira parte estão os ácidos. Ele tem um cheiro bem... lembra Floral, a flor? exatamente. Além de um sabor específico. Não tem o mesmo cheirinho. Sim, mas o sabor... O que você está sentindo? Ácido. É. Azedo, como Isso. se tivesse espremido limão. Depois dos ácidos vêm os açúcares. Tem cheiro de caramelo e a bebida é bem doce. Na parte final da coagem não tem aroma não. O café fica muito amargo. Esse é o gosto da cafeína. Ensei garante que qualquer pessoa com um pouco de treino é capaz de reconhecer um bom café. E você percebe riqueza de sabores. Deixa de ser aquela coisa áspera ou amarga, né? Como eu disse que é um problema. E além do sabor doce, você pode ter uma acidez que lembra um limão, ou ainda notas como um chocolate, um caramelo e assim por diante. Na fazenda também funciona uma torrefação que vende cafés especiais para o mercado nacional. Tudo que o Ensei descobre ajuda a melhorar o produto feito aqui. É muito importante a gente ter um equipamento e a assessoria do Coffee Hunter para a gente conseguir preservar as características positivas do café, ressaltando tudo que um café pode expressar de qualidade no produto final. Em 20 anos de trabalho, o Ensei nem lembra quantos cafés descobriu. No próximo bloco, você vai conhecer um deles que já chegou a ser vendido por R$ 2.500 a saca. A gente volta daqui a pouco.